Texto de Délia Lerner, Ler e Escrever na Escola, o Real, o Possível e o Necessário, vídeo 1. Até aqui, a autora disse que é preciso criar uma comunidade de leitores e escritores dentro do contexto escolar, com práticas sociais de leitura como as que acontecem no mundo real, como as que acontecem fora da escola. Depois ela falou das dificuldades para a criação dessa comunidade de leitores e escritores e, na sequência, ela vai tratar das possíveis soluções para cada dificuldade apresentada. Então, na sequência, diante desse cenário, o que pode ser feito para preservar o sentido que a leitura e a escrita têm fora da escola? O possível é fazer um esforço para conciliar as necessidades inerentes à instituição escolar com a finalidade educativa de formar leitores e escritores. O possível é gerar condições didáticas que permitam pôr em cena, apesar das dificuldades e contando com elas, uma versão escolar de ler e escrever mais próxima da versão social, da não escolar. E aí, em primeiro lugar, para possibilitar a escolarização das práticas sociais de leitura e escrita, um passo importante que deve ser dado é o de explicitar nas práticas, como conteúdos do ensino, não só os saberes linguísticos, como também as atividades próprias do leitor e do escritor. Fazer antecipações sobre o sentido do que se está lendo e tentar verificar recorrendo à informação visual, discutir diversas interpretações acerca de um mesmo material, comentar o que se leu e compará-lo com outras obras do mesmo ou de outros autores, recomendar livros, contrastar informações provenientes de diversas fontes sobre um tema de interesse, acompanhar um autor preferido, compartilhar a leitura com outras pessoas, atrever-se a ler textos difíceis, tomar notas para registrar informações às quais mais tarde se recorrerá, escrever para cumprir diversos propósitos, convencer, reclamar, mostrar, planejar o que se vai escrever e modificar o plano enquanto se está escrevendo, levar em conta os conhecimentos do destinatário para decidir que informações se incluem e quais se podem omitir no texto que se está produzindo, selecionar um registro linguístico adequado às situações comunicativas, revisar o que se está escrevendo e fazer as modificações pertinentes. Todas essas são atividades próprias do leitor e do escritor que deveriam ser explicitadas como práticas, como conteúdos de ensino, além dos saberes linguísticos, os quais estão nas propostas convencionais. Em segundo lugar, é possível articular os propósitos escolares com propósitos comunicativos, que tenham um sentido atual para o aluno e que tenham correspondência com os que habitualmente orientam a leitura e a escrita fora da escola. Essa articulação, que permite resolver um daqueles paradoxos que a gente apresentou, pode concretizar-se através de uma modalidade organizativa bem conhecida, os projetos de produção e interpretação. O trabalho por projetos permite que todos os integrantes da classe, e não só o professor, orientem as suas ações para o cumprimento de uma finalidade compartilhada. Gravar poemas em áudio para enviar a outras crianças ou para fazer um programa de rádio dá sentido ao aperfeiçoamento da leitura em voz alta. Preparar uma carta de leitor para protestar por uma violação dos direitos das crianças permitirá aprender a escrever para protestar. A organização por projetos também favorece o desenvolvimento da autonomia e de estratégias de autocontrole da leitura e da escrita por parte dos alunos. Torna possível evitar a justaposição de atividades sem conexão e as crianças têm a oportunidade de ter acesso a um trabalho suficientemente duradouro para estabelecer relações entre diferentes situações e saberes, para consolidar o aprendido e reutilizá-lo, evitando desse modo o parcelamento, que desvirtuaria a natureza das práticas de leitura e escrita, um outro paradoxo que a gente também citou. Mas apenas trabalhar com projetos não é o suficiente para instaurar uma relação tempo-saber, que leve em conta o tempo de aprendizagem e preserve o sentido do objeto de ensino. Para a gente conseguir isso, é preciso articular muitas temporalidades diferentes. Então, atividades que se desenvolvem com certa periodicidade durante um quadrimestre ou um ano, ler notícias, contos, curiosidades científicas, tal dia da semana, por exemplo, vão contribuir para familiarizar os alunos com certos gêneros e para consolidar os hábitos de leitura. Situações pontuais
como escrever uma mensagem por correio eletrônico para um aluno de outra escola, que a gente faz um tempo breve, podem contribuir para consolidar certas práticas de comunicação por escrito. Sequências de situações de leitura, como ler contos de determinado escritor ou de certo subgênero, por exemplo, podem estender-se durante algumas semanas e contribuir para consolidar comportamentos do leitor, tais como acompanhar um autor ou estabelecer relações intertextuais. E aí é o entrecruzamento dessas diferentes temporalidades que vai permitir os alunos realizar simultaneamente diferentes aproximações às práticas e participar num mesmo período em atos de leitura e de escrita dirigidos a diversos propósitos, assim como voltar mais de uma vez ao longo do tempo a pôr em ação um certo aspecto da leitura ou da escrita. Eles vão escrever, reescrever, ler, reler, transcrever, resumir, e isso, de certa forma, vai contribuir para resolver esse problema da relação tempo-saber e o tempo de aprendizagem de cada aluno. Aí, uma outra consideração a ser feita é que é possível criar um novo equilíbrio entre o ensino e o controle, quando se reconhece que o controle é necessário, mas tentando evitar que prevaleça sobre o ensino. Quando aparece um conflito entre ambos, é indispensável optar pela aprendizagem. Trata-se, por exemplo, de abrir espaços para que os alunos, além de ler profundamente certos textos, possam ler muitos outros, sem qualquer controle do professor. Trata-se de dar um lugar importante à leitura para si mesmo. Embora não seja possível para o professor avaliar a compreensão de tudo aquilo que os alunos estão lendo. E outra consideração que a autora faz é sobre a função avaliadora. Compartilhar a função avaliadora é imprescindível. É preciso proporcionar aos alunos oportunidades de autocontrolar o que eles estão compreendendo ao ler e de criar estratégias para ler cada vez melhor. É preciso situações nas quais se delega às crianças a responsabilidade de revisar os seus escritos, permitindo assim que se defrontem com problemas de escrita que não poderiam descobrir se o papel de corretor fosse assumido sempre pelo professor. Assim, vão ser geradas novas aprendizagens e também novas possibilidades de avaliação vão ser encontradas. E é assim que podem ser resolvidas as dificuldades que foram apresentadas. Para resolvê-las, antes de mais nada, é preciso conhecê-las. Se as ignorássemos, não poderíamos enfrentá-las e elas continuariam inalteráveis, obstruindo os nossos esforços. Analisar e enfrentar o real é muito duro, mas é imprescindível quando se assumiu a decisão de fazer tudo o que é possível para alcançar o necessário, formar todos os alunos como praticantes da cultura escrita. Então, como estrutura do primeiro capítulo do livro da Adélia, a gente falou que é preciso criar uma comunidade de leitores e escritores na escola, com práticas sociais como as do mundo real fora da escola, e que para isso é preciso enfrentar pelo menos 5 dificuldades que fazem dessa tarefa uma atividade árdua. E aí, depois de citar as dificuldades, a Adélia propõe o que seriam as soluções possíveis. Um exercício legal para você fazer agora é pegar um papel e fazer essa correspondência, dificuldade-solução, Assiste de novo o vídeo e marca qual que é a dificuldade e qual que é a solução que ela propõe para resolver aquela dificuldade. Vai te ajudar a guardar bem o conteúdo desse vídeo. No card está a continuação desse ou algum outro vídeo relacionado. Eu agradeço a sua atenção, a gente se vê num próximo vídeo.